E hoje em dia, assim, você teve uma relação conturbada com seus pais. Hoje em dia você ainda tem uma relação ruim com eles? Eles ainda são... Sim, o meu pai eu fiquei sabendo em 2015, não, 2015, desculpa, 2012 ele faleceu. Então eu fiquei sabendo através da advogada da minha mãe, que entrou em contato comigo, porque eu fui deserdada. Mas mesmo quem é deserdado ainda tem direito a um mínimo, né, pela justiça, assim, eu fui deserdada do total, mas ainda algumas coisinhas que além, você é filho, então você ainda tem direito a um mínimo, né? E aí a advogada da minha mãe entrou em contato comigo, até mesmo porque eu tinha que assinar alguns papéis, eu não tinha direito, mas eu tinha, assim, em relação a imóveis, tudo, eu não tinha direito. Mas, para minha mãe fazer a venda, precisava da minha assinatura, mesmo assim. Então, daí eu tive contato com a advogada e daí eu acabei, assim, achando que depois disso fosse melhorar a minha situação com a minha mãe. Mas não, assim, só que não. Em 2018 Caramba. foi a última vez que eu tive contato com a minha mãe por telefone. Ela deixou muito claro para mim que era para eu continuar seguindo minha vida, que ela não me consideraria como mãe, né, mais, que ela já não me considerava como mãe, na verdade. Então era para eu seguir minha vida. E eu desisti, assim, eu desencanei. Resolvi, também eu acho que não dá pra gente passar uma vida correndo atrás. A gente faz a nossa parte até onde a gente pode. Depois acaba sendo até um pouco de humilhação, sabe? Exatamente. Da mesma maneira que muitas vezes a gente acaba correndo atrás de um homem, acho que correr atrás de uma mãe também chega num ponto que é uma humilhação, né? Então, eu meio Mas que desencanei. foi uma esperança por um bom Sim, tempo. sempre, Você queria. eu sempre tive esperança. Principalmente com meu pai. E aí, com meu pai, com a notícia do falecimento dele, ali já meu mundo meio que desabou durante um tempo, né? Porque eu tinha muito mais experiência de ter o primeiro contato com meu pai, assim, esse primeiro contato direto com ele, pra gente se entender, pra gente resolver, ainda mais porque tinham questões minhas que eu queria entender sobre a minha história, pelo fato de ter sido adotada. E daí eu queria encaixar as últimas peças de um quebra-cabeça, assim, da minha história de vida, da minha raiz, do fato. Porque meu pai, ele sempre falou assim, no dia que você quiser conhecer a tua mãe biológica, me avisa, porque ela tá muito mais perto do que você imagina. Só que na época que ele me falou isso, eu não tinha vontade. Assim, eu tinha um bom relacionamento ainda com os meus pais, era criança ainda, né? Então eu ainda não tinha começado a adolescência, a fase rebelde e tudo. Eu não tinha interesse de conhecer meus pais biológicos. E o tempo passou, tudo. Então, assim, eu tinha essa esperança de me reconciliar principalmente com meu pai, justamente para saber, tá, pai, e aí, me conte, quem é minha mãe biológica? Né? E daí, quando eu soube do falecimento, falei, bom, agora acabou a esperança, talvez até de saber quem é a minha mãe biológica, porque eu não sei se a minha mãe adotiva, principalmente ela não me aceitando, né? Ela não me aceita nem como... já deixou muito claro que não me aceita mais como filha, provavelmente ela nem vai me contar, né, quem é minha mãe. Então, meio quando meu pai morreu, ele acabou levando acabou levando muita parte da minha história também, que eu tenho certeza que eu entenderia somente com ele vivo. E hoje você tem essa curiosidade? Eu não sabia que você era adotado, não. Sou. Nossa, e você tem essa vontade ainda de saber quem são seus pais biológicos? Sim, eu tenho muita vontade. E não tem caminho nenhum que possa te levar? Então, assim, eu sei que eu nasci em Sorocaba e eu poderia muito bem ir no hospital, porque assim, essa parte da adoção, que é uma incógnita assim na minha vida, é porque eu nasci no hospital, em Sorocaba, e os meus pais, eles não passaram pela burocracia judicial. Eles me tiraram do hospital, eu não fui pra, como que fala? Não é maternidade? Não é CRE. Que é já do governo, de bebês que são abandonados. Do Chiquititas, igual como chama? Orfanato? Orfanato. Eu não fui para orfanato nem nada. Eu saí do hospital e fui direto para casa dos meus pais. E não houve essa parte burocrática. Então, assim, encaixou o fato de que eles conheciam minha mãe, biológica mesmo.
Tanto é que eu não tenho documento de adoção. Eu tenho registro, óbvio, né? Certidão de nascimento, tudo, mas já com os meus pais adotivos. E a parte que eu sei da minha mãe biológica é que ela não queria ser mãe, ela era muito jovem, é a parte que eu sei da minha história. E ela não queria ser mãe e ela tentou aborto. Mas ela não conseguiu, pelo contrário, ela que quase morreu. E aí depois disso ela decidiu seguir com a gestação, mas já com essa intenção de ir daí no hospital, assim que tivesse depois do parto, já deixaria o bebê lá, que no caso sou eu. E foi isso que aconteceu, é a única parte da minha história que eu sei. Caramba, é o único resquício que você tem. Você não tem a ponte com o orfanato? Sim, eu tenho esse comecinho, só que eu não tenho o meio, né? Assim, ficou um vácuo na minha história, na minha raiz, né? Pra saber. E o que eu sei é que já me falaram que se eu for até o hospital em Sorocaba, eu conseguiria pelo menos o nome da minha mãe biológica, né? Mas daí teria que ser uma puta pesquisa. Você já tentou ir lá perguntar? Eu não sei. Não, ainda não tentei. Eu já recebi, já faz um tempo que eu não recebo. Mas na época do boom, do livro, do filme, o que eu recebi de mensagens? Eu acho que sou seu tio. Eu acho que eu sou seu primo. Até pai. Irmão, apareceu irmão. Eu tenho certeza que você é meu irmão. Que você é minha irmã. Tenho certeza que sou seu pai. Vários parentes, sabe aquela fase boa da vida que os parentes aparecem? Passei por isso. Foi incrível, né? Brota, assim. Parente, todo mundo quer ser parente, né? E a sua mãe... Mas aí eu não fui a fundo, assim, tipo, nem dei bola, assim, ignorei essas mensagens. Falei, não, agora também... agora não vem, agora né, que eu tô querido? bem, agora que eu tô bem, tio, pai, não quero, né? Estranho, né? E a sua mãe não faz ideia que ela é a sua mãe, né? Ou como desconfia. Bruna se fichinha, tá? Eu acho que não. Eu não sei se... Talvez sabendo da minha história, o fato dessa parte, né? Porque não é a primeira vez que eu conto isso da parte da adoção e do hospital, né? Dessa parte que eu contei pra vocês. Talvez, eu pelo menos, se eu fosse no lugar dela, e se eu visse uma mulher falando, porque... a única parte que eu sei é que eu fui abandonada do hospital, em um casal, assim, de São Paulo e tal. Ok, eu ia fazer um gancho ali e falar, nossa, parece muito, né? Com a minha história. Mas não sei. Caramba, que incógnita que você fica, né? Porque ao mesmo tempo você dá pra ir pesquisar, mas ao mesmo tempo pode ser bom, pode ser ruim, pode ser tudo. Sim. Ela pode estar viva, pode não estar. Nossa, que forte isso. Eu também nem sei se ela tá viva, né? Tem isso também. Isso. Porque ano retrasado eu me aprofundei em constelação familiar. Não sei se vocês já ouviram falar. Sim. Constelação familiar? Não. Explica aí, conta aí. E daí eu fui e coloquei... É um processo terapêutico. E daí você sempre leva uma pergunta, assim, algo que você quer resolver na tua vida. E a constelação são outras pessoas que fazem parte do teu campo. Então, por exemplo, eu fui constelar... Aí você pode constelar pessoas, ou pode constelar assim, eu quero constelar porque eu me auto-saboto muito, então eu quero constelar minha autossabotagem para tentar entender da onde que tá... Qual parte da sua vida que fez com que você se auto-sabotasse? Exatamente. Então eu fui para constelar a minha mãe. E daí uma pessoa, por exemplo, a gente pode escolher, eu quero que você represente minha mãe no meu campo, ele, meu pai. E daí é muito louco, e não tem nada a ver com religião, assim, Mas como eu acredito muito em energia, né, então dá pra sentir a energia muito forte ali. Então, por exemplo, você fica à vontade a consteladora, que é a terapeuta, né, te deixa à vontade. Assim, aí você fecha os olhos e você pode andar, pode... Então, por exemplo, pode acontecer de você, sem perceber, ficar de costas para ele, que é o pai. Então, aí ela começa a enxergar isso, sabe? Por que você tá de costas pro pai? Fala meio que uma encenação, né? Você faz um teatrinho. Que legal. É muito louco, assim. E daí, quando eu fui constelar minha mãe biológica, a minha mãe, a consteladora, a visão dela, que a minha mãe, eu não queria estar presente ali, ou que daí eu precisaria constelar outras coisas,
por trás da minha mãe, para então a minha mãe aparecer ali no meu campo, ou porque também ela já tá falecida, então a energia dela já é outra, né? Assim, Entendi. Então, Eu ia te perguntar algo esse desse mistério. caminho, assim, porque eu acredito que a infância, a adolescência, assim, ela... E traumas que vêm dali guiam e formam muito quem a gente é, né? Muito, assim. Sim. E como que você é hoje com sua saúde mental, assim, é bem resolvida ou é traumática? Você carrega muito isso? Não. Ou tá tudo bem? Bom, eu sempre busquei muito, assim, ajuda. Eu acho que uma pessoa que carrega muitos traumas, eu acho que todo mundo, né? Todo mundo tem o seu ponto, sua fase de ponto fraco da vida, assim, não é infância, adolescência, até mesmo a fase adulta, assim. Então, eu sempre busquei maneiras de estar bem comigo, assim, sempre tive essa preocupação de cuidar de mim, com terapia, com meditação, constelação, para tentar resolver. Xamanismo também me ajudou muito, me ajuda muito, né? Ainda faço xamanismo. Então, assim, são maneiras que eu encontro para encontrar o equilíbrio. Mas, assim, eu também não sou uma pessoa que eu falo, nossa, eu sou 100% Ninguém. saudável, né? Tipo, sempre tem que... Ainda mais ano passado, com a quarentena, eu pirei como a maioria das pessoas piraram, assim, em casa, sozinha. Então, a terapia é algo que tem que ser para sempre, né? Nossa, Enquanto... eu recomendo muito também. A gente tem que fazer ser pra terapia sempre. para aturar pessoas que não fazem terapia. Exatamente. É isso Que mesmo. olha, vou te falar. É. Nossa, tudo novidade aí pra mim dessa passagem toda.